um caso de seguro no qual a seguradora negou a cobertura, o pagamento, enfim, dos danos para o consumidor, né? Então, essa recusa de cobertura, vocês vão entender por quê. O consumidor, ele tentou resolver administrativo a situação, né? Não conseguiu resolver administrativo, acabou entrando com ação judicial, e o que está aqui em destaque para vocês é um acórdão, ou seja, uma decisão pública, né? Vocês podem consultar direto no site do Tribunal de Justiça. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o número do processo, para vocês, que a ideia é sempre o seguinte, vocês entenderem os direitos de vocês que estão passando por essa situação aqui que solicitou a cobertura de apólice de seguro e houve negativo, ou está em procedimento ainda, para vocês entenderem os direitos. Pegar um caso aqui semelhante, analisem se esse caso é semelhante ao caso de vocês, para a gente passar aqui os direitos. Eu sou Ricardo Vicente, advogado, bem-vindo às nossas mídias sociais. Desde já eu convido vocês, se ainda não são inscritos, vocês que gostam desse conteúdo sobre os seus direitos, tanto direito consumidor, essa parte de seguro, plano de saúde, direito bancário, enfim, diversos tipos de direitos, a se inscrever no nosso canal, tá? Deixa o like, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que tem necessidade de ter esse conhecimento, tá? Então vou passar os tópicos principais aqui para vocês e destrinchando, né? O que ocorreu aqui, ó? Teve um acidente, né? No acidente houve o sinistro do veículo, esse aqui é um caso de seguro de veículo, tá? Tem tópicos aqui também que podem se assemelhar a outros tipos de seguros. Eu acredito que eu até vou fazer alguns vídeos depois separados sobre seguro de vida, né? E outros tipos, enfim. Mas aqui, ó, houve o sinistro com perda total do veículo e o consumidor tentou, né, resolver administrativo com a seguradora, mas a seguradora negou a cobertura, negou o pagamento, falou que foi culpa o consumidor que agravou a situação e pode ter gerado o acidente porque ele não efetivou, não fez as manutenções, supostamente, né? Não fez as manutenções cabíveis, ó, tá aqui destacado, pneus gastos. Mas teve uma primeira sentença que julgou favorável para o consumidor, parcialmente, vocês vão entender essa parte aqui do parcialmente, e condenou a seguradora a pagar o valor, efetivamente a apólice do seguro, a mais de 40 mil reais, referente aos danos materiais suportados pela autora. Os danos materiais, o veículo, né, com correção monetária, desde a data de pedido administrativo e juros de mora contados a partir da citação aqui no processo judicial, tá? Então aqui são dois pontos, ó. Dois destaques, de um lado falando que a seguradora entrou com recurso, os motivos pelo qual ela acha que tem direito entrou com recurso, e também aqui a autora, né, que é a consumidora, que também entrou com recurso, por quê? A consumidora, ela pediu diversos tópicos, e dentro desses diversos tópicos, a parte de danos materiais, ou seja, a apólice do seguro, né, o pagamento do veículo em si, provavelmente deve ter sido na tabela FIP, foi favorável para ela, só que a questão dos lucros cessantes, o tempo que ela ficou sem trabalhar, que está vendo aqui, ó, que é motorista de aplicativo, o juiz falou que não, que ela não tem direito a esse valor, e a questão de danos morais também não. Então, o que ela teve direito foi a apólice em relação ao valor do veículo, né, a devolução do valor do veículo, tá? Daí, enfim, aqui no final das contas houve essa manutenção que eu comentei. Ficou determinado aqui numa segunda instância, nesse acórdão, decisão, né, que ela tem sim direito à devolução da apólice do valor do veículo, a cobertura, para a seguradora pagar para ela. Agora a questão dos danos morais, que isso são danos materiais. A questão dos danos morais e esses lucros cessantes, o tempo que ela ficou sem trabalhar, não. Vamos lá. Vamos ler aqui os destaques para vocês. Trata-se de recurso, né, interposto, que julgou procedente a ação parcialmente a favor da consumidora, que a consumidora pediu danos materiais, o valor do veículo, com correção monetária, e fez o pedido administrativo, não conseguiu resolver administrativamente, acabou entrando com a ação judicial. Tá? A seguradora, o que ela alegou nesse recurso? Para ela tentar reverter a situação, mas não conseguiu. Ela alegou que teve um boletim de ocorrência, ó. Boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial. O que ficou escrito supostamente no boletim de ocorrência? Que o estado de conservação dos pneus foi fator determinante para o acidente, tá? O que configuraria agravamento intencional do risco e culpa grave, hipótese de exclusão de cobertura prevista no contrato, na apólice de seguro, né? E falou que a primeira sentença ignorou esse tópico, tá?
E aqui, por outro lado, a consumidora, ela vem falando que ela utilizava o veículo para o exercício de sua profissão como motorista de aplicativo, e ela tem direito a esse tempo que ela ficou sem trabalhar por conta dessa discussão aqui do não recebimento do valor, a esses pagamentos que a seguradora deveria pagar. Daí esse termo técnico se chama lucros cessantes. Tá? Pediu um valor adicional de R$ 3.000, né, por esse pagamento, do que ela calculou o tempo que ela não iria trabalhar, qual o valor que em média ela iria ganhar, e ainda pediu danos morais por questão que não houve essa solução administrativa, né? Porque daí ela teve que entrar com a ação judicial, tá? Isso que é o resumo do caso. Aqui essa decisão em si, esse acórdão, ó os destaques aqui da decisão. O que vem falando, ó? A seguradora, né, embora constituída sob forma de associação de benefícios, é uma seguradora efetivamente, oferece serviços no mercado de consumo mediante remuneração, mensalidades. Então ela é uma fornecedora e vigora o Código de Defesa do Consumidor, ó, artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, incide, portanto, a lei consumerista, tá? E, analogicamente, as regras do contrato de seguro, tá? A discussão aqui foi sobre a legalidade da negativa de cobertura pela seguradora, tá? Que ela está alegando que ela recusou a cobertura porque no boletim de ocorrência, conforme acabou informado, ficou informado que não estava sendo efetivado a parte de manutenção do veículo, ou seja, os pneus. Tá? Mas isso foi a alegação da seguradora. E o que a justiça falou? Contudo, a sentença andou bem ao afastar tal tese, e o acervo probatório veda qualquer reforma nesse ponto. Embora o documento policial possua presunção relativa, esta foi cabalmente infirmada pela perícia judicial. Então vocês verificam que aqui, ó, no processo, teve uma perícia judicial, provavelmente feito por um engenheiro. O laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, né, direitos constitucionais, concluiu de forma peremptória, ou seja, concluiu de forma cabal, tá? Sem questionamento, que os pneus traseiros do veículo, aí citou o veículo, se encontram em situação regular na banda de rodagem, não afetando o automóvel no que diz respeito à aquaplanagem. Então vocês verificam que o acidente foi causado por aquaplanagem, tá? E não foram identificados irregularidades no veículo da consumidora. Então, por essa situação, ó, não se vislumbra o alegado agravamento de risco. Então, aqui não houve uma culpa, um agravamento por parte da consumidora. A aquaplanagem em dia de chuva intensa caracteriza fortuito inerente à circulação de veículos, né? É um problema dessa situação. Para que o agravamento de risco exclua a indenização, a jurisprudência, ou seja, as decisões na justiça, né? Jurisprudência, termo técnico, exige a prova do nexo causal direto entre a conduta da segurada, ou seja, a conduta da consumidora, e o acidente, o sinistro, o que restou fulminado pela conclusão pericial de que o automóvel estava em condições regulares de segurança. Tá? Aí aqui houve essa citação, né, esse destaque aqui na decisão, ó, do laudo pericial. O que ficou... a turma, né, que aqui é um acórdão, são desembargadores. O que a turma de desembargadores ela destacou do laudo pericial? Diante das constatações do caso em tela, conclui-se que o veículo sofreu danos de grande monta, isto é, irreparável segundo a resolução 810 do CONTRAN. Então, a condenação por danos materiais, que é o valor do veículo, provavelmente de acordo com a tabela FIP, deve ser mantida, que aliás teve deduzida a cota de participação de 5%, conforme regulamento. Tá? Então, essa parte aqui, houve a manutenção do direito da consumidora. Então, vocês entenderam aqui, né? Houve um acidente, a seguradora, a consumidora buscou tentar resolver administrativo, pediu para a seguradora efetuar o pagamento do veículo, a seguradora negou e houve a necessidade de entrar com ação na justiça. Numa primeira sentença, nesse tópico ficou favorável para a consumidora, que a consumidora tem direito que efetivamente a seguradora pague esse valor do veículo, que é de danos materiais. Então, isso que ficou mantido e determinado aqui nesse acórdão, ou seja, nessa segunda decisão, essa segunda sentença. Eu estou procurando não ficar falando muito termo técnico para vocês entenderem, tá? Então, estou tentando simplificar aqui ao máximo, sempre lembrando, o vídeo é para consumidores, né? Não é para o pessoal que trabalha na nossa área jurídica, tá? Agora, por um outro lado, lembrem-se, o que foi comentado aqui? Que essa consumidora ela também pediu para a seguradora pagar o valor que ela fez um cálculo, né?
provavelmente apresentou documentação sobre os valores que ela recebia diariamente, em média, por ela ser motorista de aplicativo, que ela estava ganhando. Então, esses são os lucros cessantes, tá? Mas nessa segunda decisão aqui, nesse acórdão, ficou determinado que não, realmente tem que ficar mantida a primeira sentença, que ela não tem direito, ó. E por quê? Conforme bem pontuado pelo juiz, sempre lembrando, pessoal, essas decisões vale a pena analisar para ser como casos semelhantes, que normalmente de um caso para o outro não é 100% igual. Então tem alguns detalhes, tem alguma documentação diferente, o próprio juiz vai ser diferente. Então dá para ter um norte bom, com certeza, né? E os advogados eles fazem estudos técnicos de caso. Um dos tópicos de estudo técnico é baseado na jurisprudência, então dá para ter um norte muito bom. Mas lembre-se que não dá para ser 100% igual. Meu caso aqui está 100% igual a esse caso que você está comentando, doutor Ricardo, aqui no vídeo, e então eu vou ter a mesma decisão. Não, não é por esse lado. É uma probabilidade alta, se seu caso for semelhante, de ocorrer isso daqui, né? Mas tem esses detalhes que tem que ser analisado caso a caso. Mas o norte fica bem esclarecido, tá? Então vamos lá. Conforme bem pontuado pelo primeiro juiz, os documentos que foram anexados no processo, daí citou as páginas, limitam-se a demonstrar a existência de cadastro da consumidora na plataforma que ela estava trabalhando, né, do aplicativo. Sua avaliação histórico de viagens, mas são silentes quanto ao rendimento pecuniário oferido. O lucro cessante não se presume, exige prova concreta contemporânea do prejuízo. Neste caso, a autora não logrou, ou seja, o que ficou determinado aqui? Que ela não comprovou essa média, ela só juntou alguns prints mostrando que ela trabalhava aqui nesse aplicativo, o histórico de viagens dela, a avaliação dela perante os clientes do aplicativo, mas ela não comprovou a média que efetivamente ela ganhava. E isso que ficou informado aqui nessa decisão. Então, como a decisão, a justiça entendeu que ela não comprovou essa parte, como ela não comprovou, ela efetivamente não teve direito aos lucros cessantes. Foi isso que ficou determinado nesse processo. Então, lembre-se, é sempre interessante, é o que eu sempre comento. Essa parte de documentos, ainda mais no transcorrer desses anos, a justiça, esses casos de direito consumidor, seguros, plano de saúde, bancário, sabe? A justiça ela sempre vem passando essa informação. Tentativa administrativa prévia, na hora que entrar com a ação, o máximo de documentação que vocês tiverem, melhor, né? Porque tem que provar, tem no Código de Defesa do Consumidor, tem uma situação que é possível pedir para outra parte, a empresa, a seguradora, banco, enfim, eles comprovarem. Mas a gente está verificando na prática que no transcorrer desses anos, essa regra está sendo assim bem balanceado pela justiça. Então, final das contas, quanto mais documentos vocês tiverem de prova do caso de vocês, melhor, tá? Continuando, ressalta-se, um destaque, os documentos juntados apenas em sede de apelação não podem ser levados em consideração. Então, a consumidora tentou, num segundo momento, anexar mais documentos, mas tem uma regra do Código de Processo Civil que faz essa vedação, né? Então, não vou passar detalhe técnico, assim, que aqui esse campo cabia discussões também, né? De um lado, de outro, mas o ponto principal do vídeo é vocês entenderem os direitos gerais de vocês. Eu não vou entrar nesse tópico aqui, tá? Só tá falando que nesse caso em concreto não houve aceitação desses documentos num segundo momento, então deveria ter sido anexado num primeiro momento. E o tópico final de danos morais, a justiça aqui que ela falou, foi pedido danos morais, mas não foi caracterizado, pois o incidente deve ser tratado como um mero inadimplemento contratual, sem repercussão sobre a honra da consumidora. Ou seja, tem em diversas decisões judiciais, os juízes usam também assim, mero aborrecimento do cotidiano. Uma situação que, infelizmente, é aborrecimento? Sim, mas é o que acontece na vida diária de muitas pessoas. Então não foi algo que fundamentou efetivamente os danos morais, tá? Então por conta disso ficou finalizado essa decisão, né, esse acórdão, com aquela parcialmente favorável para a consumidora, que é no caso a devolução dos danos materiais, devolução do valor do veículo dela, né, para seguradora cobrir essa apólice. Então ficou interessante, né? A consumidora tinha perdido tudo, né? Perdido até o veículo em si, que deu perca total.
e nesse caso ela conseguiu a reparação, então foi favorável para ela, ficou interessante a decisão para o lado dela. Tá joia, pessoal? Enfim, finalizando esse vídeo por aqui. Esse vídeo vai ficar na playlist, né, de Direito do Consumidor. Tem diversas playlists. Lembrando, dá o like, você dando o like, a plataforma entende que esse é um conteúdo interessante e relevante para você, depois vai te indicar mais conteúdos como esse, tá? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal para sempre ficar por dentro dos seus direitos e a gente sempre está buscando informações aqui sobre os direitos de vocês para compartilhar conteúdo de qualidade, conteúdo jurídico, técnico, né? Mas de forma explicar de forma simplificada para vocês entenderem, tá joia? Então vou ficando por aqui nesse vídeo, um abraço e até os próximos vídeos.